Deus tem uma palavra de fé para o teu coração. Juízes capítulo de número 6. Enquanto você procura, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão ao vivo conosco. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando agora da sua casa, você que está nos acompanhando também através da rádio. Que Deus também fale ao seu coração, onde quer que você esteja. Fica conosco até o final, porque Deus tem uma palavra de fé para o teu coração. Juízes 6. O que eu vou mostrar para você é uma conversa entre um homem de Deus e um anjo do Senhor. Esse homem vai conversar com o anjo como se eu estivesse conversando com você assim normalmente. Juízes 6, versículo de número 12. Acharam todos? Se você puder, só se você puder, vamos fazer essa leitura de pé em reverência à palavra do Senhor e já já você vai sentar novamente. Se você puder, se não tiver problema nenhum para você levantar. Diz assim: então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que maravilha. Mas olha a resposta dele, gente. Parece que ele não está muito convencido, não. Ele vai dizer assim: mas Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Já que o Senhor é conosco, por que estamos passando por tudo isso? E que é feito das suas maravilhas? Ele está dizendo: onde estão as maravilhas do Senhor? Porque eu não vejo. Ele continua dizendo que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito? Gideão está dizendo: nossos pais contaram muitas histórias a respeito do Senhor. Ouvimos falar que o Senhor fez muitas maravilhas no passado, mas e hoje na nossa vida, onde estão as maravilhas de Deus? Eu pergunto a você: você crê que Deus vai falar com você através dessa palavra esta noite? Podes tomar assento, por favor. Depois de ouvir que o Senhor é com ele, Gideão não festeja, não comemora, não regozija, pelo contrário, ele questiona. Imagina você, que o anjo do Senhor apareça para você e traga um recado desse para você. Eu acredito que se uma pessoa que é relevante para você, chegar para você, olhar nos seus olhos e disser para você: o Senhor é contigo, isso já vai alegrar o teu coração. É verdade ou não é? Sim ou não? Se uma pessoa que é relevante para você olha bem nos seus olhos e diz para você com muita convicção: o Senhor é contigo, homem de valor. O Senhor é contigo, mulher de valor. Eu tenho visto Deus na sua vida. Isso já vai alegrar o seu coração. Agora imagina você, se o anjo do Senhor aparece literalmente diante dos seus olhos, olha bem nos seus olhos e diz: o Senhor é contigo. Isso vai te animar. Isso vai te dar certeza da vitória. Isso vai te dar forças para lutar. É verdade ou não é? Sim ou não? Gideão tem essa experiência, mas parece que ele não está tomando posse. Quando o anjo do Senhor aparece diante dele, anjo não faz nada por conta própria. Anjo só faz aquilo que é ordenado por Deus. Então o anjo está ali porque Deus mandou. O anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que Gideão faz? Ele questiona: se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo essa vida miserável? Se o Senhor é comigo, por que tanto fracasso? Se o Senhor é comigo, por que tanta derrota? Se o Senhor é comigo, cadê as maravilhas de Deus na minha vida? Por que Gideão fala isso, gente? Porque Gideão sabia que quem anda com Deus vê maravilhas. Quem anda com Deus de fato, não vive só de palavras, não vive só de promessas que nunca se cumprem. Quem anda com Deus de verdade não vive só de teoria, porque tem gente que de teoria é muito bom, mas de resultado é terrível. Então Gideão está falando o seguinte: se o Senhor é comigo, por que eu não estou vendo isso na minha vida? Por que eu não tenho tido experiências com bênçãos? Por que eu não tenho tido experiências com milagres? E por que eu não tenho tido experiências com maravilhas? E minha gente, já fazia 7 anos
que Gideão não via maravilhas acontecer na vida dele. E eu pergunto a você então, há quanto tempo você não vê maravilhas acontecerem na sua vida? Há quanto tempo? Você não vê, não é ouvir falar e nem ler o que está escrito na palavra, mas é olhar para a sua vida e dizer, eu estou vendo Deus fazer milagres, estou vendo as bênçãos e eu estou vendo maravilhas. 7 anos Gideão não via isso. Há quanto tempo você não vê maravilhas na sua vida? Você que está me ouvindo através da rádio, há quanto tempo você não vê maravilhas na tua vida? E de que maravilhas Gideão estava falando, gente? Das maravilhas que Deus fez no deserto, para o povo de Israel. Que ele sabia que de fato tinha acontecido, estava escrito, ele conhecia a palavra e os pais contaram. Então o que Gideão estava entendendo? No passado Deus estava fazendo maravilhas, havia feito, mas agora no presente, na vida dele não acontecia. Eu e você sabemos que Deus já fez muitas maravilhas no passado, porque está escrito, mas nós queremos ver Deus fazer maravilhas no presente, na nossa vida. É verdade ou não é? Nós nos alegramos ao ler a palavra e saber que Deus fez maravilhas no passado, mas nós temos um Deus que vive no presente, nós temos um Deus que ainda pode fazer maravilhas hoje, na minha e na tua vida, neste tempo presente. E uma coisa Gideão precisava aprender, e nós também precisamos aprender. Para que Deus faça maravilhas na vida da pessoa, a mesma precisa fazer um concerto com Deus. Se a pessoa não faz um concerto com Deus, ela vai viver de teorias, mas as maravilhas não acontecerão na vida dela. Eu quero que você, por favor, vá comigo no livro do Êxodo, onde nós vamos aprender isso. Deus vai ensinar isso para Moisés e para o povo de Israel. Êxodo, capítulo de número 34. É o segundo livro da sua Bíblia, é muito fácil você encontrar. O primeiro livro é o livro de Gênesis, logo em seguida, livro do Êxodo. Capítulo 34, o que eu vou ler com você está no versículo de número 10. Você encontrou aí? Amém? Eu não sei se na sua Bíblia está assim, na minha o subtítulo diz, Deus faz um pacto. Está assim na sua também? Então diga comigo, meu Deus é um Deus que faz pacto. Continua então comigo a leitura no versículo 10, diz assim. Então disse, ou seja, Deus disse, eis que eu faço um concerto. Concerto com C aqui é um pacto, é uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Quer dizer que quem anda com Deus anda em novidade de vida. Se você tem pacto com Deus, você ainda vai ver muitas coisas novas acontecerem na tua vida. E olha que Deus estava falando, não era com qualquer pessoa não. Deus estava falando com Moisés, que viu o mar vermelho se abrir. Deus está dizendo, Moisés, eu faço um pacto com você. E não pense que você já viu muita coisa não. Porque muita coisa nova eu ainda vou fazer na tua vida. E muitas maravilhas ainda hão de acontecer. Oh, glórias! Não pensa você que já viu tudo não. Oh, glórias! Volta aí comigo, por favor, no versículo de número 10. Versículo de número 10 diz assim, aonde eu parei, né? Farei diante de todo o seu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Alguns não dão glória a Deus porque você fica assustado. Não é? Essa palavra terrível em português é diferente no hebraico. No hebraico aqui, Deus está dizendo, porque maravilhas grandiosas
eu farei contigo. Glória a Deus. Quando você tem pacto com Deus é assim, maravilhas extraordinárias Deus faz contigo, através de você e na tua vida. Oh, glórias. Então uma coisa nós temos que entender: se eu quero que Deus faça maravilhas extraordinárias na minha vida, eu preciso ter um pacto com Ele. E se eu faço um pacto com Deus, eu preciso fazer a minha parte para que Deus faça a parte dele. Deus vai dizer para Moisés o que o povo precisava fazer para manter este pacto e se manter abençoados. Veja comigo o versículo de número 11, ele diz assim: guarda o que eu te ordeno hoje. Então quem quer ter pacto com Deus e concerto com Deus, tem que fazer o que Deus manda e não aquilo que bem entende. E Deus continua dizendo: e eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os fariseus, os ezeveus e os jebuseus. Era aquele povo que habitava na terra prometida, e Deus está dizendo: Moisés, não se preocupe, porque eu vou lançar fora este povo que habita nesta terra, e vou entregar a terra na mão de vocês, para que vocês possuam, para que vocês prosperem, porque vocês têm pacto comigo, vocês têm aliança comigo, e pela aliança eu vou cumprir a promessa. Amém? Versículo de número 12, Deus continua dando instruções para que as maravilhas aconteçam. Guarda-te, que não faças concerto, ou seja, não faça pacto, não faça aliança com os moradores da terra que hás de entrar, presta atenção neste detalhe aí, para que não seja por laço no meio de ti. Deus está dizendo: Moisés, preste atenção, eu estou fazendo um pacto com vocês, e através desse pacto eu vou fazer maravilhas extraordinárias. Mas se você tem um pacto comigo, Moisés, e se o povo tem um pacto comigo, entendam que vocês não podem andar com todo tipo de gente. Deus está dizendo: Moisés, se você tem pacto comigo, você não pode fazer pacto com qualquer tipo de pessoa. Você não pode se aliançar com qualquer tipo de pessoas. Às vezes você tem um pacto poderoso com Deus, mas um pacto com outra pessoa pode quebrar o seu pacto com Deus. Deus está dizendo: Moisés, cuidado, porque tem gente que vai ser laço. Tem pessoas que se aproximam de você, até parecendo que quer o seu bem, mas no fim, é um laço para a tua vida. Tem pessoas que você se aliança, que só vão potencializar o que existe de pior dentro de você, e vai enfraquecer o seu pacto com Deus. Está entendendo isso? Sim ou não? Deus está ensinando para Moisés, para mim e para você o seguinte: se você tem um pacto com Deus, você não pode ter pacto com qualquer tipo de pessoa. Se você anda com Deus, você não pode andar com todo tipo de pessoa. Está entendendo isso? Sim ou não, minha gente? Deus não mudou, é a mesma coisa até hoje. Versículo de número 13. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Deus está dizendo: Moisés, se vocês querem continuar no meu pacto, vocês não podem ter nenhuma imagem de escultura, nenhum ídolo, nenhuma estátua. Para fazer parte do meu pacto, vocês têm que me adorar em espírito e em verdade. Porque eu não aceito uma adoração dividida, Moisés. Não pode ter nenhum ídolo sequer na casa e nem no coração de vocês, porque eu tenho que ser o Deus exclusivo. Se assim for, maravilhas eu vou operar no meio de vós, diz o Senhor. Glória a Deus. Versículo 14, Deus continua dando instruções para Moisés. Vamos aprender o que Deus queria que Moisés fizesse. Porque não te inclinarás diante de outro Deus. Quem tem pacto com Deus não pode fazer oração a nenhum outro Deus, nenhum espírito, nenhuma imagem, nenhum ídolo. Pois o nome do Senhor é, o que está escrito aí na sua Bíblia? Zeloso. Deus zeloso é. O que significa essa palavra zeloso? É uma palavra hebraica, canã, que significa ciumento,
Deus está dizendo, porque eu sou ciumento, e eu não aceito que dividam a minha adoração. Eu quero que vocês adorem somente a mim, diz o Senhor, porque eu farei maravilhas no meio de vós, diz o Senhor. Fala para essa pessoa abençoada do teu lado, diga para ela, o seu Deus é ciumento. Então o que nós aprendemos aqui, minha gente? Se eu quero que Deus faça maravilhas na minha vida, como Gideão queria, primeiro eu tenho que fazer um concerto. Se eu desejo que Deus faça maravilhas na minha vida, primeiro eu tenho que fazer um concerto com Ele. Faça um pacto com Deus. Assuma um compromisso com Deus. Seja batizado nas águas, busque ardentemente o batismo com o Espírito Santo, fica firme na igreja, fica firme com Jesus, tenha compromisso com Deus e maravilhas vão acontecer na tua vida, porque Deus terá também um compromisso contigo. O que o Espírito Santo quer ensinar para nós aqui, minha gente? Que eu não posso me iludir acreditando que só de entrar na igreja eu vou ser abençoado. Eu não posso me iludir achando que só de participar de uma reunião, maravilhas vão acontecer. Não. Se eu quero que maravilhas aconteçam, eu preciso me comprometer com Deus. Preciso fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Eu preciso fazer o que Ele manda, porque se eu fizer o que Ele manda, se eu tiver compromisso com Ele, Ele vai ter compromisso comigo. Ele vai ter compromisso contigo. E você vai ter bênçãos, milagres e maravilhas continuamente na tua vida. Então diga assim comigo, meu Deus não é Deus de vez em quando. O meu Deus é Deus de compromisso. Amém, minha gente? Livro do profeta Josué, no capítulo 3, versículo 5. Deus vai dar um recado para Josué passar para todo o povo. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Deus manda Josué falar para todo o povo, e o Espírito Santo hoje também fala a mesma coisa para a igreja. Vocês encontraram aí? Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha aí. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quem quer viver maravilhas aí? Você entendeu aqui que primeiro você tem que se santificar? Primeiro você se santifica. E depois Deus faz maravilhas. Essa palavra santificar é composta por duas partes. O prefixo sante mais o sufixo ficar. E juntando os dois significa ficar santo. No sentido mais simples da palavra é se separar para Deus. Se consagrar para Deus. Se separar do mundo, do sistema dominado por Satanás. E como eu faço isso, pastor? Orando, jejuando, lendo a palavra, ouvindo, meditando nela. Congregando fielmente, não se assentando na roda dos escarnecedores, não cedendo aos desejos da carne, honrando o pai e mãe, amando a Deus, cumprindo os mandamentos. Se você se santificar, Deus está prometendo por meio da palavra que Ele fará maravilhas na tua vida. Oh, glórias! O apóstolo Paulo, ele ensinou isso para a igreja de Coríntios. Por favor, deixa eu te mostrar isso aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 6. O apóstolo Paulo viu que a igreja de Coríntios precisava ouvir isso.
E o Espírito Santo vai usá-lo. Você vai ver aqui que é o próprio Deus falando através de Paulo. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. Acharam já? Amém? Então vamos lá. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Deus está falando aqui de separação. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Se eu sou fiel, eu não vou fazer aliança com o infiel. O infiel não vai conseguir fazer aliança com o fiel. Quem é fiel anda com quem é. Quem é fiel anda com quem é. E quem é infiel anda com quem é infiel. Você não vai ver o fiel andando com o infiel, não tem como. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que nós precisamos nos separar para Deus. Continue comigo. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Se tem ídolo, não é de Deus. Templo de Deus não tem ídolo. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Nós somos templo do Espírito Santo. Como Deus disse, neles habitarei. É por isso que nós temos que nos santificar, para Deus fazer morada em nossos corações. Neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É muito forte, gente. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Fala para essa pessoa linda do teu lado, diga para ela, cuidado com as alianças. Para você fortalecer a sua aliança com Deus, o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. Para você fortalecer a sua aliança com Deus, você vai ter que quebrar alianças com algumas pessoas. Tem pessoas que entraram na sua vida como laço. A sua aliança com essas pessoas aos poucos só está se fortalecendo, e a sua aliança com Deus aos poucos só está enfraquecendo. Se você não vigiar, você se afasta. Deus está nos ensinando através do apóstolo Paulo aqui, que nós temos que aprender a nos separar para Deus. No mundo que nós vivemos hoje em dia, nós temos que lidar com todo tipo de gente. O convívio social, é verdade ou não é? No trabalho você vai lidar com todo tipo de gente, na faculdade você vai lidar com todo tipo de gente, na igreja você vai lidar com todo mundo. Mas nem todo mundo nós podemos passar do convívio social. Nem todo mundo nós podemos fazer alianças, porque tem alianças que você vai fazendo, vai fortalecendo e vai quebrando a sua aliança com Deus. E o Espírito Santo está dizendo aqui para alguns, eu não sei quem é, mas você sabe, ele está dizendo, sai do meio deles. Isso é muito forte. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus não quer que você seja mais um. Deus quer que você seja diferente e faça a diferença. Vamos aplaudir mais o nome dele? Faça isso e maravilhas vão acontecer na sua vida. Você vai ter uma vida de bênçãos, milagres e maravilhas. Quem aqui quer receber bênçãos, hein? Ah, eu quero. Tomo posse de todas. Quem precisa de milagres aí, hein? Quem quer ver maravilhas aí? Ergue a tua mão aí. Você sabe que tem diferença, né? Há diferença entre bênçãos, milagres e maravilhas.
que é uma bênção? Você imagina a pessoa que está desempregada. Tem alguém desempregado aí? Tem? Deus vai abrir a porta para você. Você também está desempregado por enquanto? Imagina a pessoa que está desempregada há 3 anos, 4 anos, 5 anos. Deve estar muito difícil para a pessoa. E a pessoa bate em várias portas e nenhuma porta se abre. Aí a pessoa começa a buscar a Deus, faz uma campanha de oração. Imagina que na primeira semana de campanha, a porta se abre para ela. É um milagre? Sim ou não? Não, não é um milagre. É uma bênção, e pode ser uma grande bênção, mas não chega a ser um milagre. Milagre não tem explicação. Se você contar para mim, se você me disser que isso é um milagre, eu entendo. As pessoas aqui que têm a mesma fé que você entendem. Mas se você chegar para o ímpio e falar assim, olha, eu fiz uma campanha, Deus abriu uma porta, eu estou trabalhando. Ele vai dizer para você, mas eu conheço uma pessoa que não é crente e está trabalhando no mesmo lugar que você, entrou na mesma semana. É verdade ou não é? É uma bênção, gente, mas não chega a ser um milagre. Agora, quer ver a diferença da bênção para o milagre? Aquela pessoa que está com câncer no estado terminal. A medicina já fez tudo o que pôde por ela, os médicos falaram, não tem mais jeito. Aí essa pessoa coloca a fé em ação, começa a buscar a Deus e a doença desaparece. Mesmo que o médico seja incrédulo, ele vai ter que dizer para ela, olha, eu até não acredito em Deus mesmo, mas eu tenho que reconhecer que isso é um milagre, porque a medicina não tem explicação. O nosso Deus é o Deus de bênçãos, é o Deus de milagres e é o Deus de maravilhas. Glória a Deus. Quem precisa de bênção, diga amém. Quem precisa de milagre, diga amém. Deus tem tudo isso. Agora, o que é uma maravilha? A maravilha excede. Excede a bênção, excede o milagre. Deixa eu contar para você o que é uma maravilha. Maravilha é ter um povo encurralado. De um lado o Mar Vermelho, do outro lado o Faraó. Um exército gigantesco. E Deus abrir o mar e 3 milhões de pessoas passarem em seco. E depois que a última pessoa passar, fechar o mar, dar livramento para os hebreus e afogar os egípcios. Isso é maravilha. Maravilha é tirar água da rocha para 3 milhões de pessoas beberem água no meio do deserto. O nosso Deus é o Deus de maravilhas, coisas inexplicáveis Ele pode fazer. Acredite, como Deus fez isso no deserto, a sua vida pode estar o pior deserto, mas Deus vai entrar neste deserto e vai fazer maravilhas, transformando o seu deserto em bênção. Eu quero dar um recado para você que está passando por um deserto. Se você está passando por deserto na vida espiritual, conjugal, financeira, profissional, saúde, seja lá o que for, fica tranquilo, não se desespera não. Porque foi no deserto que o povo de Israel mais viu milagres. Deus vai entrar neste deserto que você está, e Ele vai fazer maravilhas, e você vai ver que o nosso Deus também trabalha no deserto, em nome de Jesus. Gente, uma das características de uma maravilha é a transformação inexplicável. Vocês sabem qual foi o primeiro sinal que Moisés fez lá no Egito? Sabem, talvez não lembre agora, mas vocês sabem sim. Moisés chegou com Arão diante de Faraó e falou para Arão, Arão, lança o cajado no chão. Aí Arão lançou o cajado no chão, o que aconteceu com o cajado? Se transformou numa serpente. Tem explicação para isso? Tem? Não tem. É uma maravilha. Transformou numa serpente. Depois Moisés foi lá e pegou a serpente pela cauda. E na mão de Moisés, o que aconteceu? O cajado virou. A serpente virou cajado. É verdade ou não é? Outro primeiro sinal, segundo grande sinal que Moisés fez lá no Egito. Moisés chegou nas águas do rio Nilo. Tocou naquelas águas e toda a água do Egito se transformou em sangue. Tem explicação para isso? Sim ou não? Não. Maravilha é assim. Não tem explicação.
acontecem transformações inexplicáveis. Foi assim que Jesus começou o ministério dele, operando uma grande maravilha. Jesus chegou na festa de casamento em Caná da Galileia e havia acabado o vinho. E Jesus transformou água suja, água para a purificação dos judeus, em vinho da melhor qualidade. Quando Jesus entrar na tua vida, Ele vai fazer uma transformação inexplicável. E você vai ser uma nova criatura. Tudo se fará novo em nome de Jesus. Tudo vai mudar. Creia! Maravilhas vão acontecer. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Esse é o Deus de maravilhas. Maravilha é andar sobre as águas. Maravilha é multiplicar pães e peixes, alimentar uma multidão. Jesus é especialista em fazer maravilhas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maior maravilha que o ser humano pode receber não é o cego enxergar, não é o paralítico andar, não é o coxo se levantar, não. Não é nem um morto ressuscitar. A maior maravilha que o ser humano pode ver é um pecador se transformar num cidadão do céu. É um pecador ter o seu nome escrito no livro da vida. O último milagre de Jesus em vida foi esse, antes de ressuscitar. Jesus estava ali crucificado. Poucos minutos antes de sua morte, um ladrão crucificado ao seu lado diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus, olhando para aquele ladrão, diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus transformou um ladrão condenado num cidadão do céu, um pecador num homem salvo. E é isso que Ele fez comigo e é isso que Ele faz com você. Te transforma numa pessoa salva, a imagem e semelhança de Deus, perdoa todos os seus pecados e faz de você uma nova criatura. Para que essa maravilha aconteça, você precisa fazer como aquele ladrão da cruz, reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas quer fazer isto esta noite, o reconhecendo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então ergue a sua mão direita assim para o céu, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que Ele escreva o meu nome no livro da vida. Então ergue a sua mão direita assim para o céu bem alto, que nós vamos orar por você agora. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Pastor, um dia eu fiz isso. Um dia você entregou a tua vida para Jesus. Você estava no caminho, mas por algum motivo você acabou se afastando. Se você chegou aqui afastado, afastada, estava sem igreja, sem pastor, não congregava mais, mas hoje quer voltar para Jesus e renovar a sua aliança com Deus, então ergue a sua mão direita assim para o céu. Nós vamos orar por você agora. Tem alguém para Jesus? Jesus está voltando, não perca tempo. Volte para Ele antes, volte para Ele enquanto é tempo. Alguém que quer voltar para Jesus agora, para casa e para os braços do Pai? Se tem, dá um sinal assim para o céu. Você que está me ouvindo agora através da rádio, onde quer que você esteja, quer entregar a tua vida para Jesus, quer voltar para a casa do Pai, para que maravilhas aconteçam na sua vida. Você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora pela Paz e Vida no seu lar, quer entregar a sua vida para Jesus? Aonde quer que você esteja, dá um sinal para o céu. Nós não estamos te vendo, mas Deus está te vendo. E nós vamos orar por você. Você que está aqui na nave da igreja, está com Jesus, mas quer ver maravilhas acontecerem na sua vida, eu também quero orar por você. Põe a sua mão assim sobre o teu coração. Feche os teus olhos.
Isso, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio e tomo posse dela. Meu Deus, eu quero fortalecer a minha aliança com o Senhor, pois eu não sirvo a outro Deus além de ti. Eu tenho só o Senhor como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meu Deus, eu quero e preciso fortalecer a aliança com o Senhor, e também preciso ver maravilhas acontecerem na minha vida. Meu Deus amado, eu te peço agora, me abençoe e me fortaleça, pois em ti confio, em nome do Senhor Jesus. Faz a adoração agora. Ore com alma e coração, com toda a tua fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, oramos todos em concordância, na mesma fé, na mesma ligação. Eu intercedo por esta pessoa que neste momento, através da rádio, através da transmissão, está entregando a vida para Cristo. Essa pessoa que está em casa, Senhor, nos ouvindo, no presídio, na delegacia, no hospital, no carro, no ônibus, onde quer que esteja, se essa pessoa se entrega a Jesus Cristo agora, perdoe os pecados desta pessoa e faça o milagre, a maravilha de transformá-lo, de transformá-la num filho, numa filha do Deus Altíssimo. Eu oro também por esta pessoa, meu Deus, que neste momento está clamando ao Senhor por um milagre, essa pessoa que clama por uma maravilha, meu Deus, essa pessoa que está passando por um deserto, o deserto da vida emocional, o deserto da vida espiritual, essa pessoa que passa por um deserto, Senhor, na vida financeira, endividada, essa pessoa que passa por um deserto na vida profissional, desempregada, meu Deus, como o Senhor entrou no deserto, juntamente com o povo de Israel, e operou tantas maravilhas naquele deserto. Entra no deserto deste homem, entra no deserto desta mulher agora, deste jovem, desta jovem, deste idoso, desta idosa, e opera, Senhor, maravilhas extraordinárias, inexplicáveis. Transforma a saúde, transforma as finanças, transforma a vida espiritual, transforma o casamento, Senhor, transforma, Senhor. Oh, glórias! Oh, glórias! Glórias! Meu Deus, nós tomamos posse. Eu abençoo a vida desta pessoa que crê, que tomou posse da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que enquanto ela for fiel ao pacto contigo, maravilhas vão acontecer. Em nome de Jesus, que assim seja feito.